Olá, meu nome é Giovan, sou psicólogo. O assunto de hoje é sobre relacionamentos adictos. É um assunto muito delicado. Em razão disto, eu vou ler um texto que eu mesmo escrevi para a gente não perder nada daquilo que eu estudei e procuro estudar cada vez mais sobre este assunto. Dá licença que eu vou pôr meu óculos. Relacionamentos adictos. Impressionante como a discussão de um determinado assunto pode terminar em mal-estar, desentendimento fútil, doenças psicossomáticas e ainda em tragédias. Eu vou citar a Lei Maria da Penha, que completou 12 anos neste ano. Um assunto polêmico. Diante desta lei, há uma dúvida terrível em relação amorosa entre uma mulher e um homem, onde as agressões verbais e físicas se tornaram comuns, ao ponto de tais comportamentos patéticos ser algo vicioso. Ora, por quais motivos estes relacionamentos permanecem? As agressões físicas e verbais é um comportamento cultural. Existem muitos pais que ainda acreditam que uma palmada, um tapa numa pessoa, numa criança, não faz mal nenhum. Mas a consequência nas outras relações é a repetição que passou na infância, reproduzindo violência. É isso. Isto é, se uma pessoa apanhou de forma drástica, se ela foi humilhada em razão de uma violência gratuita, como é apanhar, como muita gente acha que educar tem que apanhar, ela vai, é natural que ela vai reproduzir essa violência. Eu sempre uso dentro do meu consultório, quando eu vejo as pessoas nessa questão, o quanto ficou impregnado a questão da violência verbal, violência física, né? Isso é muito ruim para as pessoas. Eu não sei por que cargas d'água as pessoas acham que podem ainda se relacionar com violência. Principalmente no assunto que eu estou querendo dizer hoje, que é sobre, né, um relacionamento amoroso. Veja, se eu amo uma pessoa, por que eu tenho que bater nesta pessoa? Percebem a reflexão de hoje? Muitos afirmam, eu apanhei e aprendi a ser homem. Isto não é regra. Normalmente aqueles que sofreram agressões físicas e verbais se tornaram extremamente violentos e com autoestima danificada. Sim, né? Veja, muitas das pessoas que acham que pode dar uma porrada no outro, né, que acha que está se defendendo, na verdade ela está batendo nela mesma. Né? Porque às vezes, muitas das vezes ela mesma não se suporta. Né? Ela tem um movimento contra ela mesma, né? Uma autoestima danificada, que eu não me suporto, então eu vou bater no outro porque o outro me bateu? Não, porque ela não tem, né, esse traquejo do diálogo, não tem um traquejo às vezes de recuar numa guerra, né, numa situação que ela própria vai se prejudicar, e prejudicar o outro e prejudicar a sociedade. E isso dá uma impressão de que a pessoa não existe. E é claro que tais situações, a consequência serão transtornos psicológicos graves. Sim, um psicopata mesmo. Né? Eu não posso ficar falando agora desse assunto, porque é um assunto muito delicado, mas um psicopata, né? Infelizmente ele teve problemas mais sérios, né, na vida dele, que isso acentuou durante aquilo que ele se propõe em relação aos outros. Então veja, tem um livro muito importante da Dora Lork, que ela fala sobre isso, quanto as pessoas apanham e elas se tornam cínicas depois. Se tornam cínicas, né? Para ela tanto faz, se apanhou ou não apanhou, vou bater e vou conseguir as coisas através de formas escusas, né? De formas ruins, né? Prejudicando sempre o outro, né? Que é um outro assunto que eu posso falar num outro momento, que é o narcisista que está envolvido sobre essa questão aí desses relacionamentos adictos. Infelizmente, muitos desses relacionamentos são adictos, segundo o psicanalista Décio Gurfan Kahl.
As mulheres que sofrem deste vício empenham-se em um policiamento compulsivo de seus maridos, namorados, companheiros e apresentam uma tendência a viver voltadas para as necessidades dos outros, alienando-se de si mesmas. Como eu disse, muitas das vezes, quando a pessoa parece que não existe mais, ela fica no movimento de vigilância fora do comum, fora de série. Então a vida dela é sempre estar atenta ao que tem no celular do outro, do namorado, do amigo, do pai, da mãe. Ela não tem uma vida própria. Ela tem uma vida, ou ela ou ele, óbvio, né? Eu estou falando das pessoas que têm um relacionamento adictos, onde se torna uma parafernália a vida das pessoas. Fica uma bagunça, fica confuso, porque a confiança fica em terceiro ou quarto plano em relação, né, a esse relacionamento adicto, vicioso, de que a pessoa só é minha, não é mais de ninguém. Né? Então ela não divide com o pai, não divide com a mãe, não divide com os amigos, ou seja, fica uma coisa circunscrita onde a pessoa não tem mais aquele movimento de poder ter uma liberdade, como eu sempre como eu sempre falo, com responsabilidade. Só para encerrar hoje, né, o nosso assunto sobre relacionamento adictos, eu quero dizer que a psicoterapia individual, vou acabar lendo aqui, é uma grande possibilidade para os sujeitos mergulhados nessa violência aprenderem a cuidar de si mesmo para o resgate da dignidade e iniciar uma nova relação com o mundo. Veja, se você gostou desse assunto de hoje tão delicado, dá um like lá no meu canal e compartilha. De repente a gente pode ajudar muita gente através desse assunto e podemos estudar outros assuntos se vocês quiserem sugerir. Um grande abraço.